Fala pessoal, uma dúvida muito comum para as pessoas que começam a operar no mercado de ações é entender os custos que estão envolvidos toda vez que você comprar ou vender uma ação. Então, o objetivo desse vídeo é compartilhar com você a informação correta. Como é que você vai calcular quais são os custos das operações que você vai realizar. Então, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como você vai calcular e conferir, inclusive, a sua nota de corretagem. Então, vamos embora para o vídeo. Compartilhando aqui a minha tela, nós temos aqui o site da B3. O site mais confiável para você confirmar os custos é o site da nossa bolsa. E existem alguns custos que eles não vão variar. O que eu quero dizer com isso? Porque o custo da corretora, ele terá sim uma variação. Então, vamos lá. O que acontece? Você tem custos, por exemplo, aqui, né, eu já estou na página que já tem as informações, onde você vai ter outras tarifas também, não só referente às ações, mas tem também para faixa de volume de day trade, por aí vai. Tá? Tem de renda fixa, você consegue ter várias informações aqui no site da B3. Mas vamos nos ater aqui somente aos custos de ações, você operando aí swing trade, por exemplo, em ações. Então, vamos lá. Aqui a gente olha pessoa física, que são eu, você, enfim, né? É o nosso público aqui que está assistindo a live. Então, nós temos o quê? A taxa de negociação, que também é chamada na boleta lá, né, na nota de corretagem, vai aparecer para você como emolumentos. Então, negociação é a mesma coisa que emolumentos. E liquidação é a taxa de liquidação que vai aparecer na sua nota de corretagem. Então, como é que vai fazer essa conta? É muito simples. Você vai pegar o montante que você operou. O que é o montante? É tudo aquilo que você comprou e vendeu naquele dia. A nota de corretagem ela é emitida toda vez que você faz uma operação. Então, se no dia de hoje você comprou e vendeu diversas ações, você comprou uma ação, daqui a pouco você vendeu outra, enfim, você fez diversas operações, você vai somar todo esse total, né, de cada operação que você fez e vai ter um montante total operado. Sobre esse montante total operado é que vai ser aplicado esse percentual aqui. No caso, para emolumentos ou taxa de negociação, 0,0050. E a taxa de liquidação vai ser 0,025, beleza? Além dessas taxas, a gente não pode esquecer que a gente também tem o ISS, no caso da Bolsa de São Paulo, e também a gente tem lá o dedo duro, que é o imposto de renda, que ele desconta ali um percentual para, né, notificar a Receita Federal que você fez uma operação em renda variável, tá? E além dos custos da B3, nós temos os custos de corretagem, que são cobrados pela corretora e que algumas corretoras hoje, inclusive, elas não cobram absolutamente nada de corretagem. Tem corretagem zero, tá bom? Então, e aí você tem que saber, porque, por exemplo, cada corretora trabalha de uma forma. Tem corretoras, por exemplo, que cobram um valor fixo por operação, independente do montante financeiro que você está operando. Então, se você compra R$1.000 em ação ou compra 1 milhão em ações, você paga, por exemplo, uma taxa fixa, sei lá, R$1,99 ou R$3 ou R$5 por operação. Então, você operou R$1.000, vai pagar lá R$3. Então, assim, para quem opera um volume financeiro muito grande, R$3 em cima, por exemplo, de R$100 mil não é nada. Isso não vai afetar, né, o seu resultado final. Mas se, por exemplo, você tem um montante pequeno para operar, sei lá, R$500, R$1.000, R$3 vai fazer diferença nesse montante que você está fazendo. Ou seja, esses R$3 de corretagem, lembrando que você vai pagar esses custos, tanto da bolsa quanto da corretora, na entrada da operação e na saída da operação. Então, esses R$3 de corretagem, por exemplo, né, hipoteticamente, aqui a gente está exemplificando, você vai pagar 3 na entrada e 3 na saída. Então, isso já dá R$6 de custo só com a corretora. Então, se você bota, por exemplo, R$1.000, R$6 já começa a pesar no seu ganho, né? Porque você vai ter que deduzir esse custo do seu resultado, do seu ganho. E aí
quando você tem pouco dinheiro, você tem que pensar muito bem em qual corretora que você vai colocar o seu dinheiro. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre o comparativo entre as corretoras. Se você quiser, né, dá uma olhadinha lá, que aí eu faço a comparação em relação a custos, enfim. Então tá bem legal o vídeo, dá uma checada lá que você vai entender melhor aí a diferença entre as corretoras e aonde você vai colocar o seu dinheiro para que você tenha maximize aí o seu rendimento, beleza? Então, nós temos os custos da bolsa e os custos da corretora. A corretora, ela, além de cobrar a taxa de corretagem, que é fixa no caso, né, ela também pode cobrar, ao invés de ser uma corretagem fixa, ela pode cobrar a corretagem variável. A corretagem variável, existe uma taxa, né, um valor estipulado pela B3, que é padrão, que ele se aplica para todas as corretoras e todos os clientes, né, que forem dessas corretoras, que é um percentual fixo, sendo que é um valor extremamente alto. O que as corretoras fazem? Elas vão lá e dão desconto sobre essa taxa de corretagem. Só que essa corretagem aí, a variável, ela já contempla os custos da bolsa também. Então você vai pagar um percentual sobre o seu montante operado, que já contempla os custos da bolsa. E elas dão desconto de 92%, de 95%, 90%, algumas chegam a dar até 98% de desconto. Então assim, se você conseguir um percentual de desconto acima de 95%, preferencialmente 98%, dependendo do montante que você opera, se for um montante pequeno, acaba valendo a pena você, por exemplo, operar utilizando a renda variável, tá bom? Então é importante deixar isso claro porque tem diferença e isso vai impactar. Agora, se você tiver uma corretora com custo zero, aí realmente não tem o que você se preocupar em relação aos custos, tanto da B3 quanto da corretora. Porque se a corretora vai ser zero e os custos da bolsa eles serão padrão em toda e qualquer corretora, então você não vai precisar se preocupar em relação a isso. Eu montei aqui um Excel só para explicar, né, exemplificar, colocar na prática como que funcionaria essa cobrança aí da corretagem. Então, por exemplo, se você fez uma operação em um determinado dia e aí você pegou aquela quantidade de ações que você comprou, multiplicou pelo valor da ação, isso deu um montante que você teve que pagar pelo total dessas ações. Então vamos supor que você tenha gasto aí para comprar essas ações R$1.000, por exemplo. Então, a taxa de emolumentos ou negociação, como você vai ver lá na bolsa, é 0,050. Então, o custo será de 5 centavos para esse montante aqui operado. E a taxa de liquidação vai ser 25 centavos. Então, se você tem uma corretagem, por exemplo, de R$3, o seu custo total vai ser de R$3,30. Então, assim, vamos lá, R$3,30 na compra e na venda, certo? Então, assim, se a gente soma, né, esses três valores aqui, por exemplo, só para a gente exemplificar, para você ver o quão é importante, se nós multiplicarmos isso aqui por 2, por que por 2? Porque tem a entrada e a saída da operação. Então, eu já saio de largada aí com um custo de R$6,66, ou seja, eu já tenho, vamos dizer assim, um prejuízo de R$6,66, que são os custos que eu tive que honrar para entrar na operação. Então, por exemplo, se eu busco, por exemplo, 5% nessa operação, por exemplo, então eu tenho R$1.000 vezes 5%, eu vou ganhar R$50. Só que aí você tem que deduzir o quê? Os seus custos, que é R$6,60. Opa. Então eu tenho R$50, que é o valor bruto que eu ganhei na operação, menos aí a corretagem e os custos da bolsa. Na verdade, o meu ganho vai ser de R$43,40. Isso representa, no caso Opa, deixa eu só... Isso vai representar, na verdade, 4,34, certo? Então, ao invés de eu ter um retorno de 5%, eu, na verdade, tenho de 4,34. Agora, se a corretagem na corretora que
eu opero, ela tem o custo zero, olha quanto que cai o meu custo aqui, por exemplo. Vai para 60 centavos. Então, eu fico muito próximo do meu valor bruto. Então, por isso que é importante, né, você ter aí, realmente ficar atento à questão da corretagem, que é o que vai pesar mais. Agora, se você tem um custo de R$3, mas você fez uma operação onde você colocou, por exemplo, R$10.000, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter um custo total de R$12, você vai ganhar R$500, mas isso não vai interferir muito, tá vendo? A diferença ela acaba não interferindo. É claro, sempre qualquer redução, né, R$6 aí a gente consegue comprar algumas coisas. Então a gente podendo economizar isso, com certeza é interessante. Então você passa a ter aí também muito próximo do valor bruto, né, que você teria de ganho. Então isso foi tudo para exemplificar como você vai conferir aí os seus custos de operação e o quão importante é você, de acordo com o capital que você vai colocar na bolsa que você vai operar, é importante se atentar para o custo da corretora. Principalmente quando você tem pouco capital, você vai operar na bolsa com pouco capital, isso é extremamente relevante você avaliar corretoras que vão ter o custo zero, porque o custo da bolsa ele não vai mudar em relação a isso. Agora, se você, por exemplo, tem, né, um montante financeiro maior, por exemplo, você vai operar ali R$100.000, né, as suas operações são de R$100.000, ou às vezes até mais, o que acontece? É interessante você avaliar a corretagem variável, tá? Por quê? Porque possivelmente você terá um custo menor. Se for abaixo de 95, esquece, vai ser ruim. O importante é acima de 95 e melhor ainda se for 98%. Beleza? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona o cálculo dos custos para quem vai operar ações. E não deixa de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Não esquece de dar o like, galera. É extremamente importante aqui para o crescimento do canal e eu conto com vocês com isso. Então, vejo vocês aqui amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço. Beijo no coração. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.